Olá, sejam muito bem-vindos ao CB Poder, que está no ar ao vivo na TV Brasília e nas redes sociais do Correio Brasiliense. Eu sou Carlos Alexandre, estou aqui com minha colega Mariana Niederauer e nós recebemos na edição de hoje a senadora Leila Barros. Ela é presidente da Comissão de Meio Ambiente do Senado Federal. Participe do programa em nossas lives no YouTube e no Facebook. Lembrando também que o nosso conteúdo está disponível nos principais tocadores de podcasts. Senadora, é um prazer recebê-la aqui no CB Poder. Obrigada pelo convite, prazer estar com você, Carlos e Mariana também, à tua disposição. Senadora, nós vamos falar de um assunto que está na ordem do dia. Sim. E não é de agora, né? E nem dessa semana, nem desses meses, está há muitos anos um assunto e que é uma pauta global. Eu me refiro ao meio ambiente. A senhora é presidente de uma comissão do meio ambiente no Senado que a gente sabe que tem a maior importância, mas ela não recebe o devido valor. É metafórico e real, a gente vai falar sobre isso. Eu queria, primeiramente, que a senhora falasse da sua avaliação da emergência climática nesse momento. Porque o governo, o presidente Lula, já falou abertamente que o governo não estava preparado, as autoridades brasileiras não estão preparadas, e há uma discussão sobre, por exemplo, haver uma autoridade climática. Tem vários tópicos que estão sendo colocados aqui. E, enquanto isso, o Brasil arde, o Brasil está em chamas. Perfeito. Eu queria, primeiramente, que a senhora desse o seu diagnóstico. Como é que a senhora está enxergando o atual momento ambiental no Brasil? Preocupante. Aliás, eu tenho tirado até um pouco do meu sono, da minha tranquilidade, porque, como você falou, é uma pauta que vem sendo muito falada pela academia, por ambientalistas, sempre vem sendo falada, né, durante anos, né, sobre essa situação, mas eu acho que ninguém deu a devida atenção. E isso não posso eximir o Poder Legislativo e os demais poderes. Hoje nós estamos vendo o governo ser duramente, o atual governo ser criticado, mas assim, como presidente da Comissão de Meio Ambiente, eu tenho um contato direto, né, com o MMA, que é o Ministério do Meio Ambiente, e a gente sabe do empenho, né, da reconstrução dessa pauta, da estrutura do Ministério do Meio Ambiente, dos órgãos de conservação, de preservação, de fiscalização. A gente sabe que os últimos 4 anos anteriores houve um desmonte, né? Cada governo tem suas prioridades. E esse governo veio, claro, com ênfase, com foco totalmente nessa transição energética, na pauta ambiental. E, obviamente, vai ser cobrado até como você falou, a emergência ela é real. É queimada, né, no Centro-Oeste, é queimada na Amazônia, é no Pantanal, afetando os nossos principais biomas. Enchente no Rio Grande do Sul, como eu falei para vocês antes. Eu tive a oportunidade de estar em duas diligências junto com os senadores do Rio Grande do Sul, acompanhando, né, a situação das enchentes lá no estado. Então, assim, a situação agora, ela chegou num ponto que não tem mais campos. Não tem mais setores. Ela, de fato, está trazendo danos. Não é uma bandeira da esquerda, nada. Ou dos ecologistas, Carlos, ou dos ecochatos, como costumam Carlos, dizer. hoje, ela já traz danos à nossa saúde, que nós estamos vendo, à nossa fauna, à nossa flora e também à nossa economia. Nós estamos sendo duramente afetados, safras estão sendo perdidas no interior de São Paulo, aqui na região centro-oeste, então eu acho que está afetando a todos. Então a situação é muito preocupante. E a senhora visitou, inclusive, o Parque Nacional de Brasília, né? Esteve com o Mauro Pires, que é o presidente do ICMBio. Qual que é a sensação de viver e de ver tão de perto, né, essas queimadas? Mari, deixa eu te falar, eu estive no Parque Nacional e estive com, né, o comandante do Bombeiros aqui do Distrito Federal, estive com Mauro Pires, né, que é o presidente do ICMBio, e o que me deixou mais preocupada? Na verdade, o incêndio começou, né, fora do parque, rapidamente se alastrou, e qual é a maior preocupação? É que ali estão as nossas fontes, as principais fontes que abastecem, né, os reservatórios de Santa Maria e do Descoberto, que abastecem 70%, né, da população do Distrito Federal. Então, assim, a minha preocupação é clara, é o futuro, é a questão hídrica da nossa cidade e do nosso país.
Sim, já vivemos uma crise hídrica recente, racionamento, racionamento em de 2016, 2017, e isso é uma realidade. Mas assim, o que eu quero dizer? Se a gente for visitar hoje, nós estamos vendo pelas imagens a região amazônica, né? Os barcos não estão passando para ir atender as comunidades ribeirinhas. Então, é uma realidade que se não houver uma ação coletiva, não estou mais falando de um governo, não estou só falando de um poder, se não houver uma ação coletiva entre os setores da sociedade, a própria sociedade civil e os poderes, dificilmente nós vamos sair, né, sem grandes danos. Os danos serão talvez até irreversíveis se nós não abrirmos os nossos olhos. Eu acredito que nós agora vamos, depois aqui da reunião, ter uma sessão de debates temáticos sobre a questão dos incêndios, as causas das queimadas no Brasil. Então, assim, o Poder Legislativo, antes tarde, mas pelo menos já está começando a entender a real situação, a gente está procurando agir. Agora, a senhora ocupa um posto estratégico no Legislativo, que é a presidência da Comissão de Meio Ambiente. Só que essa comissão, efetivamente, ela tem muitas dificuldades em poder implementar as questões que são urgentes. Eu digo, por exemplo, em relação ao orçamento. O orçamento da comissão, reservado para a comissão, é pífio, podemos dizer assim. Não é uma contradição, quer dizer, enquanto você vê uma situação que é alarmante, emergente, você vê um dos poderes e de outros setores da sociedade, que a senhora pode falar também, que estão meio que inertes. Como que é isso? A gente vê um discurso, muitas vezes, dentro do Senado, meio desconectado com a realidade. Enquanto alguns parlamentares estão tratando de pautas de costume ou de um ou outro poder, nós estamos ardendo, como você falou. Então, assim, realmente, o que você está falando é verdade. Para a Comissão de Meio Ambiente, o último orçamento foi de R$100 mil. R$100 mil. E quanto à Comissão de Infraestrutura, foi mais de R$2 bilhões. Então, essa é a realidade que a gente enfrenta, até dentro do próprio Legislativo, da compreensão da importância da gente tratar, né, de certos temas que a gente sabe que pode, de alguma forma, trazer luz a alguns setores que nós vamos ter que rever legislações para tratar. Houve uma flexibilização em algumas legislações que nos preocupam, né? A flexibilização da pauta ambiental, da legislação ambiental, regularização, que a gente falta debater na casa, regularização fundiária, licenciamentos ambientais, né? O próprio mercado de carbono, que a gente tratou do mercado regulado no Senado, que foi para a Câmara, que, né, trouxe também para o debate dentro do PL o mercado voluntário, que a gente está vendo agora no encontro em Nova York, o governador Helder, né, já fazendo, né, um trabalho, um programa, um comércio já dentro do mercado de carbono. Quer dizer, o Brasil ainda patina em alguns temas que não dá mais para a gente recuar. Então, assim, eu não posso me eximir, nem como o próprio Poder Legislativo, de que, de fato, nós vamos ter que tratar com muita responsabilidade não só as questões de flexibilização desta pauta, e também digamos, caminhar. Temos um progresso maior sobre uma pauta que é fundamental, não só para a nossa geração, mas para os nossos filhos e as futuras. E a senhora tem 2 projetos de lei sugeridos na casa, né, que são considerados essenciais. Então, um deles está sendo bem debatido nesse momento, que é aumentar a pena para crimes ambientais, porque tanto o governo e até a indústria aqui do DF está alertando para o fato de que esses incêndios são criminosos, né? Como que estão as articulações para que esse projeto de lei avance? Mari, deixa eu te falar, olha, o que está acontecendo? Nós sabemos que queimada todo ano, esse período tem igual dengue. É igual dengue, é sazonal, a gente sabe que tal período vai ter estiagem, vai ter seca e a gente tem que se preparar. E não tem como você não trazer para o debate, por exemplo, o proprietário rural. O proprietário rural, e eu sei que muitos deles são honestos, são vítimas dessas queimadas dolosas. A gente hoje viu que a Polícia Civil abriu 34 inquéritos, claramente, né, que há indícios claros de incêndio doloso, incêndio intencional, e que também afeta esse produtor rural. Então, nós temos que trazer o produtor rural para ser um grande parceiro nosso. Então, como? Criando mecanismos de acesso mais fácil a crédito quando ele, né, por iniciativa ou até mesmo por uma política digamos, de facilitar o acesso ao crédito também. E a gente está revendo até a questão do imposto de renda rural, né, tratando esse gasto com contratação de brigadas,
né, com contratação de equipamentos para mitigar o impacto e também a preservação daquele espaço. Muitos desses produtores têm áreas de floresta nativa. Sim, é verdade. Então ele tem que ter esse compromisso também de ser um grande parceiro, porque eu tenho uma conclusão óbvia. O Estado sozinho, nem os governos estaduais, municipais, nem o federal sozinho, não vai conseguir coibir esse crime. Nós precisamos ter uma grande frente. E o produtor rural, tendo facilidades ao crédito, revendo a lei do imposto de renda rural, né? Entendendo que o que ele está gastando é um investimento que pode ajudar não só a área dele, a produção dele, mas a sociedade de um modo geral, vai nos trazer benefício. Então, o projeto vai nesse sentido. Além de, claro, quando o crime é doloso, quando o incêndio é doloso, intencional, você sabia que o incêndio no Brasil é tratado como digamos, um crime normal, um crime de menor potencial. De menor potencial. A pena é de 1 a 2, 3 anos. O que nós estamos fazendo? Nós estamos mudando isso, passando de 3 a 6 anos, e se for constatado que é doloso, é intencional, nós estamos ampliando as qualificadoras, que pode chegar até 10 anos. Então a gente realmente precisa dar uma resposta enquanto legisladores. E a gente tem que parar com essa questão de meio ambiente e economia. Nós não vamos ter um país com progresso, nós não vamos ter um país sustentável. É um falso dilema, na verdade, né? Se nós não unirmos essas pontas. Está na hora da gente ter um diálogo responsável, um diálogo sem paixões, um diálogo sem campos, porque é importante para o Brasil. O que é impressionante, né, senadora, é que esse assunto, na verdade, a senhora está falando em desenvolvimento sustentável. E esse assunto já se passaram mais de 30 anos, desde a Rio 92. Que se fala disso, e a gente não consegue avançar. É uma dificuldade enorme. Pelo jeito, é a dificuldade da sociedade em passar, não é apenas do poder, como a senhora está dizendo. De um modo geral, vou te falar, a gente não está falando a gente está falando especificamente do Brasil, mas as queimadas estão acontecendo no mundo. Nós temos queimada em Portugal, na Itália, né, no Canadá, enfim, inúmeros países. Então, assim, qual é a minha esperança? Eu vou dizer muito claro para vocês. O ano que vem nós vamos ter a COP30 aqui no Brasil. E é um momento, assim, se você me perguntar, senadora, qual vai ser para você um momento, assim, qual o seu sonho, né? O que você sonha com relação à realização? Eu não quero que a gente só tenha aqui os grandes chefes das potências, né, assinando acordo. Eu quero que, de fato, a gente consiga provocar, levando uma COP para o estado, né, a região norte, lá para a Amazônia, para as pessoas entenderem o potencial, o que nós estamos abrindo mão e como o mundo está tratando essa questão dessas mudanças, desses efeitos extremos climáticos. Então, eu acho que é um bom momento para a gente rever, né, as nossas metas, traçarmos metas, digamos assim, reais, porque eu acho que houve um excesso, né, de zerar emissões de gases de efeito de estufa até 2030. Então, eu acho que isso são metas que a gente ainda não são reais, mas elas são execuíveis, elas são possíveis, desde que a gente traga para a mesa, para a COP, quem de fato emite esses gases de efeito de estufa, que são os países mais desenvolvidos. Ou seja, uma oportunidade única. Né? Não tem outra. Única. Né? E essa é a minha esperança, né, com a liderança do presidente Lula, com a ministra Marina e, acima de tudo, com o país mostrando que, de fato, é um país com o potencial que nós temos e o quanto é importante se preservar. Quer dizer, um país é uma oportunidade para o Brasil mostrar que ele não apenas preserva, como ele também consegue transformar a riqueza ambiental em riqueza econômica também. Né? E, acima de tudo, um país que tem toda essa riqueza, ela senta à mesa para também traçar metas e compromissos. Né? Eu acho que o mais importante hoje, a gente vê a dificuldade, com tantas guerras, com tantos conflitos, tudo é mais importante do que está acontecendo hoje, que de fato é essa questão ambiental. Esses efeitos todos dos efeitos climáticos. Muito bem. Senadora, eu vou pedir uma licença para a senhora, para a gente fazer um pequeno intervalo, a senhora tomar sua água. Obrigada. E a gente volta, me dá um minuto só, que a gente volta com mais CB Poder, que recebe hoje a senadora Leila Barros. Ela é presidente da Comissão de Meio Ambiente do Senado. Não sai daí, até já.
E a gente volta com o segundo bloco do CB Poder, que recebe hoje a senadora Leila Barros, presidente da Comissão de Meio Ambiente do Senado. Senadora, a senhora, além de parlamentar por Brasília, é moradora da cidade e certamente a senhora viu, chocada, como todos nós, esse incêndio que aconteceu recentemente na Floresta Nacional. E esse episódio causou até um atrito entre o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, e o presidente Lula. Quer dizer, houve um certo bate-boca, digamos assim, nas redes sociais. Mas eu acho que o que ficou foi um mal-estar. Existe claramente um desconforto político e físico em relação a essa situação. A minha pergunta é, o Distrito Federal falhou, está preparado para enfrentar tragédias como essa, catástrofes como essa, que só tendem a piorar? Bom, primeiramente eu quero dizer para você que foram 2 incêndios distintos, né, Carlos? Foi na Flona e foi no Parque Nacional. Do Parque Nacional que gerou esse desconforto, né? Porque houve uma fala do presidente com relação ao Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, que eu gostaria de aproveitar esse momento aqui com vocês e agradecer o empenho desses profissionais, porque nós sabemos o déficit que existe na corporação, que chega a 40% de vagas dentro do Corpo de Bombeiro que não estão preenchidas, né? A PELOA para 2025, pasmem, não prevê a PELOA, né? Não está previsto para 2025 contratação de bombeiros. Nós temos um concurso que foi feito em 2016, que vai vencer agora em outubro, foi prorrogado, vai vencer agora em outubro. Temos desse concurso 100 bombeiros hoje preparados, prontos para serem contratados, mas até o momento não foram. Nossa. Então, assim, existe uma preocupação clara. É óbvio que quando, estando senadora, é claro que o pessoal, mas as pessoas vão falar, né, do próprio governo local, mas nós temos também o desmonte, né, a falta de fiscalização do ICMBio, do IBAMA. Concordo também. Concordo, e isso é uma conversa diária que eu tenho dentro da casa, dentro do governo. Inclusive, existe um corte do próprio governo federal com relação à questão de equipamentos para o combate a incêndios, a queimadas, que foi diminuído e que eu sou membro titular da Comissão de Meio Ambiente, que eu vou tratar, claro, como presidente da Comissão de Meio Ambiente, eu vou tratar de reforçar esse orçamento para o ICMBio e para o IBAMA, mas a gente não pode fechar os olhos com relação à realidade também com relação ao Distrito Federal. Nós precisamos do Corpo de Bombeiros, nós precisamos de grupos de brigadistas, né, equipes estruturadas, precisamos de orçamento, precisamos que cada ente, né, federativo entenda o seu papel nesse contexto. Como eu falei para vocês anteriormente, nós não podemos jogar apenas para o governo federal a sua responsabilidade, porque tem terras públicas aqui, terras da União. Nós temos que fazer um trabalho coletivo. Então, assim, a gente viu o Eduardo Rio, o governador do Mato Grosso, ele já prevendo que teria queimadas, né, intensas no Pantanal, ele já acionou o governo federal. O que poderia ter se tornado uma tragédia foi mitigado porque houve uma parceria. Então, nós não podemos ter uma postura de um governador local, olhar o governo federal que está aqui no nosso quintal como um inimigo. Entender que é uma pauta, quando se trata de meio ambiente, de queimada, é uma pauta coletiva. Todos estão sendo afetados com os efeitos das fumaças, né? Com a poeira, com a fumaça, né? Com mais de 100 dias, 155 dias sem chover aqui no Distrito Federal. Então, aula suspensa. Aula suspensa. Então, olha o prejuízo para esses alunos. Aula suspensa, fogo, hospitais lotados, safras comprometidas. Então, isso é postura que a gente espera de gestores, seja ele municipal, estadual ou mesmo federal. É um momento em que a gente não pode apontar dedo um para o outro, sendo que, nesse momento, todos precisam dar sua colaboração e fazer o seu trabalho. E também precisa olhar o futuro, né, senadora? Tanto para essas contratações que vão atuar em situações de emergência, quanto para a educação ambiental também, né? E a legislação que puna quem cometeu os crimes. Como eu te falei, com relação à PELOA de 2025, no PLN 19, que vai ser apreciado, né, acredito que seja após as eleições municipais, está ali uma emenda parlamentar em que foi aceita pelo relator e já está prevendo esses 100 bombeiros que foram preparados nesse concurso de 2026. Vejam bem, nós estamos em 2016, vejam bem, nós estamos em 2024. 8 anos né? já. Então, assim,
E daqui em diante, né? Então, assim, é uma provocação que é importante, né? Nós não estamos simplesmente colocando a responsabilidade em outro, sabemos que a responsabilidade tem que ser coletiva. E o mais importante, quando a gente trata de futuro, como você está falando, Mari, não adianta... a nossa geração pecou, ela foi omissa. Muitas vezes... Podia ter feito muito mais. Muito mais, ouvir da ciência, né? Ouvir da academia, ouvir daqueles que há anos, né, nos alertam sobre aquecimento global, emissões de gás, efeito estufa, né? Sobre, digamos, esses movimentos extremos que estão acontecendo, né? Então, assim, tudo isso todos sabiam. Mas foi igual a Covid-19. Quando você olhava, né, aqueles vídeos na Itália, na Europa, mas será que essa pandemia vai chegar no Brasil? E chegou Nós duvidávamos, muito forte. muitos duvidavam, né? Negando a existência de uma pandemia, a mesma coisa, tentando negar, né, a realidade que hoje nos é cruel. Sim, e a senhora falou um pouquinho de eleições municipais, a senhora também é presidente do PDT no DF. Como que está a participação do partido nessas eleições, apesar de não ter aqui no DF? A gente sabe que o entorno, né, muita gente vive e trabalha aqui em Brasília. Como que vocês estão participando? O entorno, a gente sabe das dificuldades do entorno em todos, né, em todos os setores, as questões de políticas na área de mobilidade, da saúde, da educação, e muitos, como você falou, usam, né, estão aqui trabalhando, né, no Distrito Federal e também tendo acesso a essas políticas aqui locais. É claro que a gente não tem como, sendo parlamentar do DF, não estar de olho, não estar acompanhando, principalmente o partido, a nível de entorno, a nível de Goiás. Então, a gente tem acompanhado as eleições de Padre Bernardo, Valparaíso de Goiás, outras coligações também que o PDT tem feito. A gente tem conversado muito com os principais parlamentares que representam o estado do Goiás, no caso da deputada federal Flávia Moraes. A gente tem uma relação muito próxima e a gente está acompanhando. É importante, eu falo muito que ainda é necessário, quando a gente trata de entorno, uma maior comunicação, digamos, uma maior interação entre esses parlamentares. E eu falo mais na esfera federal, porque somos nós que decidimos o orçamento e tratamos muito do que acontece, né, digamos, em termos de políticas a nível né, macro para os estados. Então, assim, a gente tem acompanhado, estamos, digamos assim, para o campo progressista, né? Nós estamos muito confiantes com relação a essas duas candidaturas, né? E as demais nós estamos acompanhando, porque o PDT está coligado e vamos ver o resultado. Assim, eu acho que ainda é muito precoce da minha parte sinalizar em termos de resultado, principalmente com relação ao meu partido, essas eleições do entorno. E em relação a 2026, é mais precoce ainda? 2026 eu vou vir na majoritária, né? Tenho trabalhado muito, a gente sabe das dificuldades, que estar no legislativo, que estar na política. Muitas vezes você é julgado não pelo trabalho, mas pelo lado que você está. Né? E às vezes eu percebo muito que está mudando um pouco essa questão do interesse do eleitor sobre o trabalho, particularmente do meu trabalho. Né? Eu acho que está sendo uma experiência incrível para mim, né? Dentro do Senado Federal, porque além de presidente da Comissão de Meio Ambiente, eu sou líder da bancada feminina. Eu sou vice-líder do governo, sou, né, digamos, membro titular da Comissão Comissão Mista do Orçamento. Então, assim, até agora foram 6 anos assim, de muito trabalho, de muito empenho, trazendo recursos, debatendo políticas, não só a nível de país, mas a nível local. A senhora só disse que é majoritária, ainda não sabe para onde majoritária não, eu acho que é importante ouvir o meu partido, ouvir o próprio campo. Eu sou uma pessoa que, graças a Deus, eu sou o que pauta na minha existência, no meu dia a dia, é a coletividade. Aonde que eu tiver que estar para contribuir, ali eu estarei. Trabalhar em equipe, né? Muito melhor, quando todos estão juntos no mesmo barco. Com o mesmo objetivo, né, Carlos? A vitória vem, né? A filosofia do esporte aí. Eu falo que a gente sai do esporte, mas ele não sai da gente, graças a Deus. Senadora, muito obrigado pela sua presença aqui no CB Poder. Venha mais vezes, por favor. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigada aos dois e a todos que nos acompanham. Obrigado, Mariana. O CB Poder fica por aqui hoje. Muito obrigado pela sua companhia. Até a próxima. Tchau.